Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui e recebi com muita alegria um convite do professor Landolfo para contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória até a aprovação no concurso, também para falar um pouco sobre método de estudos e, inclusive, focando um pouquinho mais na parte dos direitos difusos e coletivos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, professor. Fiquei muito feliz e gostaria de dizer aqui, como já disse para você outro dia, o quanto o seu trabalho nos ajuda e me ajudou muito na aprovação do Ministério Público. Então, para começar, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Laís e eu sou promotora de justiça no estado de São Paulo. Eu fui aprovada no concurso de ingresso no ano de 2018. Eu acabei de completar 2 anos de exercício no cargo e, inclusive, meu vitaliciamento foi a semana passada. Então, eu estou muito feliz, com esse acontecimento. Eu fui aprovada em 2018, depois de 6 anos de estudo, depois do término da minha faculdade. Eu sou do interior do estado de São Paulo, eu fiz a faculdade e logo que eu saí da faculdade, eu já sabia que eu queria concurso público e eu sempre tive o sonho de ser aprovada no concurso público do Ministério Público. Eu me identificava já com as matérias de atuação, já gostava muito. Tive a oportunidade de fazer um estágio no 5º ano da faculdade no Ministério Público da minha cidade, na área criminal. E aí, se eu já gostava muito da carreira, eu tive certeza que era aquilo mesmo que eu queria, porque eu achei o estágio apaixonante, gostei muito e resolvi me dedicar, então, a essa jornada de estudos para o concurso público. Eu não tinha contato com nenhuma pessoa aprovada, com nenhum promotor de justiça. Eu não tenho familiares que exerçam o cargo. Então, eu comecei a estudar, sabia que seria uma caminhada aí, de médio a longo prazo, mas eu não sabia direito como fazer ou por onde começar. Então, logo que eu saí da faculdade, eu me matriculei num curso preparatório, fiz 2 anos de curso completos, ainda na minha cidade, e depois, quando eu percebi que era isso mesmo que eu queria continuar a me dedicar, eu fui para a capital, para a cidade de São Paulo, e lá eu resolvi que a minha dedicação seria integral para o concurso público. Eu advoguei um pouco, minha família é de advogados, minha irmã é advogada, meu pai é advogado, e apesar de ter muita admiração pela profissão, o concurso me pegou, assim, Eu vi que a minha vocação seria nessa área e então me dediquei para isso. Eu tô dizendo isso porque muitas pessoas me perguntam se eu tive vontade de advogar e tal. Eu tive contato, eu advoguei um pouco, mas eu já advoguei com a mente de que a advocacia seria uma passagem, para eu comprovar a prática jurídica, porque eu já queria mesmo concurso público. Então, eu fui para a capital e a minha preparação, então, como eu já comentei um pouco aqui, ela começou com cursos preparatórios. Eu sempre gostei muito do curso preparatório, eu confiava muito nos professores, principalmente professores que foram aprovados no concurso que eu queria entrar. E assim, como eu não tinha ninguém próximo a mim, os professores me guiavam, Porque eram as pessoas com quem eu tinha contato mais próximo no curso ali, que já tinham passado e já tinham vivido o que eu estava vivendo. Então, eu acho que o cursinho, como a gente costuma chamar, ele abrevia um pouco o caminho, sabe? Para quem ainda, assim, quando a gente se vê diante daquele mundo de matéria, que tem no edital, eu acho que o cursinho ele facilita, pelo menos esse primeiro contato com a matéria. Então, eu fiz os cursos, fazia um bom caderno, anotava tudo, tinha esse comprometimento de fazer um caderno bem completo mesmo. Então, eu comecei a estudar por esses cadernos. Nenhum curso vai ser perfeito, nenhum curso vai esgotar o edital do concurso, mas quando a gente se dedica a estudar de uma forma, assim, bem séria, eu absorvi muito daquela matéria que foi dada no curso. E aos poucos você vai percebendo, através também de prestar provas e fazer simulados, você vai percebendo o que cai, E aí eu fui adaptando esse material que eu tinha Eu tinha as aulas, eu colocava a leitura de jurisprudência, acompanhando aí
os informativos, e eu fui sentindo necessidade de aprofundar em alguns pontos que eu achava que o cursinho não tinha sido suficiente, ou pegar a doutrina de alguns pontos que eu estava com dúvida. Eu também, ao longo do tempo, fui percebendo a importância da leitura de código e de legislação seca, né, sem comentários. E aí, a partir daqueles cursos, eu fui adaptando às minhas necessidades. Então, eu fui aprofundando em alguns temas e fui fazendo provas. As provas também mostram tendências do que estão caindo, né? Mostram algumas leis que a gente desconhecia que estavam caindo. Então, a partir disso, né, a gente vai ficando mais esperto e mais antenado para direcionar os estudos. Aqui eu gostaria também de comentar um pouco com vocês, e claro que a pedido também do professor Landolfo, que esse canal é um canal voltado, né, para o estudo dos direitos difusos e coletivos, então eu gostaria de comentar um pouco da minha preparação nessa área específica. O que também é muito bom, porque eu acho que é uma das áreas que traz mais dúvidas, né, para os candidatos. E eu acho que essa matéria é tão, assim, difícil, primeiro porque a gente não tem nenhum contato com ela durante a faculdade. É diferente de um direito civil, de um processo civil, que a gente já começa a estudar desde o primeiro ano. Então, depois de formada, eu comecei a fazer os cursos preparatórios e me deparei com o tal, né, dos direitos difusos, e eu falei, poxa, é difícil, é uma matéria nova para mim e cai muito, principalmente para quem quer estudos aí, quem estuda, né, voltado já para a carreira de Ministério Público. A gente sabe que essa matéria tem uma grande importância nas provas. Então, é uma matéria nova, né? E uma segunda coisa que eu acho que dificulta também um pouco o entendimento da matéria é que ela não é estruturada, ela não é sistematizada. Ela é uma matéria com diversas leis esparsas, né, que a gente tem que ir juntando e construindo um raciocínio na nossa cabeça. Então, eu acho que essa matéria é difícil da gente estruturar o raciocínio, justamente porque não tem um código, né? Não tem nossa, vou ler o Código de Direitos Difusos e Coletivos. Se alguém fizer isso, seria de grande valia, né? Porque facilitaria muito. Mas não existe. Então, a gente tem que encontrar uma maneira nossa, uma maneira própria de entender e estruturar isso dentro da nossa cabeça. Então, o que eu comecei a perceber e o que eu fiz que me ajudou? Inicialmente, eu dividi a matéria em duas frentes, vamos dizer assim. A primeira é a tutela dos direitos difusos e coletivos em juízo. Eu me dediquei a entender inicialmente como era o processo coletivo, as normas da tutela coletiva, da defesa da tutela coletiva em juízo. Então, primeiro, eu comecei a estudar o processo coletivo básico, né, através das normas aí da Lei da Ação Civil Pública, que eu acho que é a principal, né, é a primeira que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em difusos e coletivos. Eu comecei a estudar, né, as normas constitucionais a respeito do Ministério Público, um pouco da história, né, do Ministério Público na defesa desses direitos, e aí entrando propriamente no estudo da Lei de Ação Civil Pública. A partir de estabelecer e conhecer um pouco esse procedimento geral, né, da defesa dos direitos difusos e coletivos em juízo pela Lei da Ação Civil Pública, eu me dediquei então a estudar um pouco das particularidades de cada ação na defesa dos direitos difusos e coletivos. Então aí eu acrescentei Código de Defesa do Consumidor, quais disposições do Código de Defesa do Consumidor eram voltadas para esse assunto, o que o Código de Defesa do Consumidor estabelecia de diferente da lei geral lá da ação civil pública. Depois me dediquei a estudar as particularidades, por exemplo, da ação de improbidade administrativa, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, quais previsões eram iguais, eram diferentes, o que tinha de previsão ali nessas leis que diferenciava ou que eram semelhantes às previsões da Lei de Ação Civil Pública. Lei de Ação Popular também tem algumas especificidades. Então, primeiro eu entendi um pouco do procedimento, né, das normas processuais. Dito isso, eu comecei depois a perceber também, através do que eu via cair nas provas, e me dediquei, depois de entender um pouco o processo, me dediquei a estudo do direito material,
né? Quando a gente lê o edital do concurso público para Ministério Público, também no próprio edital não vem muito especificado, assim, né? Putz, direitos difusos e coletivos. O que cai, né? Tutela do meio ambiente, consumidor e etc. Mas, assim, não vem, nem o próprio edital vem estruturado, né? E assim, as leis contêm parte de direito material e parte de direito processual. Então, estruturando assim, eu acho que facilita. E aí, como eu disse, então, eu me dediquei, depois de conhecer um pouco o procedimento, me dediquei a conhecer um pouco o direito material. Então, o direito ambiental, como, né, quais as regras do direito material com relação ao direito ambiental. Direito urbanístico, fui estudar um pouco, né, as leis voltadas a organização, né, do direito das cidades. Fui estudar também o direito material da improbidade administrativa, direitos relacionados à infância e juventude, pessoas com deficiência, também de novo aí defesa do consumidor, também dos idosos e etc, né? Esse conjunto de legislações que todo concurseiro sabe. Mas assim, lógico, algumas coisas, por exemplo, direito ao consumidor, eu já tinha uma noção, né? Lógico, direito ambiental, a gente tem uma noção, mas estruturando dessa forma, primeiro um pouco a respeito do procedimento de defesa em juízo, né? Das normas processuais, e depois do direito material, eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo fazer as conexões necessárias para entender o que é essa matéria, né, que é tão desafiadora. E aí, então, eu lia, né, primeiro as legislações, eu lia essas leis todas. Também algo muito importante da gente ler e conhecer, porque cai em prova e além disso, ajuda também a entender como se dá a atuação do Ministério Público na defesa desses direitos difusos e coletivos. Eu lia muito as resoluções do CNMP. Então, ali a gente tem resoluções a respeito do inquérito civil, a gente tem resoluções a respeito das recomendações, a gente tem, assim, as resoluções, elas ajudam muito a entender quais são os mecanismos que o Ministério Público pode utilizar na defesa de toda essa matéria aqui que a gente acabou de falar. Então, a gente tem a tutela em juízo? Sim, a gente tem, mas a gente tem uma série de outros mecanismos também extrajudiciais ou instrumentos que o Ministério Público pode usar para angariar elementos para depois tomar alguma providência. Então, as resoluções do CNMP, além da legislação, também eram, assim, algo que eu lia bastante, e não só naquela época, né? Até hoje é uma ferramenta que a gente usa muito, porque é muito esclarecedora. Além disso, eu acho que a matéria dos direitos difusos, como ela é um pouquinho mais complexa e mais desafiadora, eu também usei livros, né? Os livros que eu usei aqui para o Ministério Público do Estado de São Paulo, eu usei primeiro, assim, em conjunto, né? Eu usei a doutrina do Ugo Nigro Mazzilli, que eu acho que é um clássico, né? Principalmente aqui para o Ministério Público do Estado de São Paulo. E além disso, eu li, sem dúvida, o livro dos direitos difusos e coletivos do professor Landolfo. Disse isso também diretamente para ele e digo aqui, a obra é sensacional, a obra consegue colocar toda a matéria, expor toda a matéria de um jeito direto, sabe? De uma maneira muito clara. Então, o livro me ajudou muito, né? Me ajudou muito nesse sentido. Eu disse para o professor que eu devo muito a ele nessa parte e é verdade. Então, dessa forma que eu consegui estruturar um pouco dessa matéria dos direitos confusos, né? Apelidado carinhosamente os direitos confusos na minha cabeça. E, sem dúvida, também uma outra ferramenta que é muito importante e que ajuda muito é a leitura de jurisprudência. Hoje em dia, a gente já tem inúmeros julgados a respeito do tema, principalmente da parte processual, que esclarecem vários pontos, né? E às vezes no próprio julgado, o julgado não se limita a resolver aquela questão. O julgado, às vezes, dá uma lição, dá uma aula sobre determinado tema. Então, a jurisprudência é um complemento fundamental. Então, esse foi um pouco do método que eu estudei.
que eu utilizei, não é, para estudar durante esse tempo de preparação, e acho que conseguimos falar um pouquinho sobre, especificamente sobre essa parte dos direitos difusos e coletivos, que é o assunto tratado aqui neste canal, e também eu acho que é uma matéria difícil, né, que a gente tem que enfrentar, é desafiadora, mas quando a matéria começa a entrar na nossa cabeça, ela faz muito sentido, porque é todo um sistema de proteção desses direitos difusos e coletivos. Então, é muito legal também quando a gente começa a captar, né, toda essa matéria e estruturar. O meu estudo, ele era basicamente, eu fazia um estudo para a primeira fase, mas já pensando na segunda fase. Então, esse estudo que a gente faz de maneira bem completa, se utilizando, né, da leitura das leis, doutrina, jurisprudência, ele ajuda muito na primeira fase, mas ele também já nos prepara depois para uma prova escrita, que exige um pouco do conhecimento, né, de maneira mais aprofundada. E aí, entre uma fase e outra, como o período que normalmente a gente tem é um período curto, eu revisava esse material que já estava bem completinho. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Queria também deixar aqui uma mensagem de positividade, sabe? Eu acho que quando a gente estuda para concurso, a gente passa por momentos, né, difíceis. O estudo para concurso exige aí uma abdicação, né, em vários momentos e de várias outras coisas da vida, mas eu tenho certeza que vale a pena. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Foram 6 anos de crescimento, foram 6 anos de investimento no meu estudo e no meu conhecimento, e hoje eu vejo que era essa mesma carreira que eu queria. A carreira do Ministério Público é apaixonante, não só a área dos direitos difusos, né, que é uma área muito visada hoje em dia, mas também as outras áreas de atuação. A carreira é muito legal. Então, eu deixo aqui uma mensagem para vocês, para que vocês persistam, para que vocês sonhem com a carreira. Sonhem e busquem esse objetivo, porque ele é um objetivo muito possível para todas as pessoas que persistem. Eu não tinha ninguém na área, eu fiz uma faculdade particular no interior do estado e me dediquei, estudei e conquistei pelos meus próprios méritos. Eu acho que isso é uma coisa impagável. Então, é isso, gente. Novamente, gostaria de agradecer aqui o professor Landolfo pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrada. Parabéns pela iniciativa do canal. Com esse canal, você ajuda muitos e muitos estudantes, assim como também me ajudou. Me ajudou com as aulas, me ajudou com o seu livro, com as dicas nas redes sociais. Então, é isso, gente. Muito obrigada, espero que tenha gostado e espero que eu consiga passar para vocês palavras de incentivo e que continuem aí na jornada do concurso público. E a gente, se Deus quiser, se encontra nos corredores aí do Ministério Público. Um abraço para todo mundo. Até mais.